Ajuda de Deus, o Senhor traz à frente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Glória a Jesus. Deus dava ao caro irmão Nilson sobre a alegria, e de termos alegria também. E nós temos que manter esta alegria. Este povo é um povo feliz. Está escrito que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos, porém, forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Glória a Deus. De maneira que quem tem os olhos ruins só vê coisa ruim, só vê coisa errada, só vê problema. Mas quem tem olhos bons, então quem vê coisa ruim, o corpo está tenebroso. Qualquer hora que vai conversar, irmão, estou triste. Eu vi esse problema. Você viu aquilo e só vê defeito. Mas quem tem os olhos bons, qualquer hora que for conversar, ele tem alegria. Tem uma obra, tem uma satisfação. Por quê? Se Cristo fez esta obra em nós, e nós estamos vivos aqui, engrandecendo a Deus, será que tem um motivo maior para uma alegria? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, é extenso. Vamos iniciar no verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória ao Deus vivente. Queridos, vemos que o apóstolo Paulo, irmãos, como ele mesmo diz, feito apóstolo pelo Senhor. E ele ainda diz que foi feito como um abortivo, porque, irmãos, depois já da ascensão do Senhor Jesus, ele recebeu esta dádiva. Contudo, irmãos, vemos que o Senhor se usou dele para apregoar o Evangelho, como ele mesmo diz, até que batizou pouco, mas anunciando as igrejas, formando as igrejas. Igrejas, irmãos, somos nós, o conjunto, não o prédio, mas formando esses cristãos que realmente ouviam a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e iam se convertendo. Porque é necessário, queridos, que se fale de Cristo, que se fale da graça. Porque o próprio apóstolo também escreveu que nós somos crentes pela fé, recebemos o Senhor pela fé. Mas para ver a fé temos que ouvir, e para ouvir tem que ter alguém que fale. Bendito é o nome do Senhor. E ele, irmãos, tinha ali estado com os irmãos em Corinto, a igreja crescendo, o povo se fortalecendo, mas no meio deles sempre tinha alguém que trabalhava contra. Por isso que ele diz aqui, não é? As más conversações corrompem os bons costumes, não vos enganeis. Porque no meio deles tinha alguns irmãos que tentavam persuadir o povo contrário do que Paulo ensinava, irmãos, sobre o Senhor Jesus ressuscitar. Ele falava, irmãos, com uma certeza, não é, da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele disse: se Cristo não ressuscitasse, então nós estamos trabalhando em vão, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não é? Mas ele ensinava aqui, ele disse: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, queridos, quantos que esperam em Cristo
para esse tempinho de vida que passamos aqui. Quantos irmãos queridos, nossos irmãos, que passaram, já se foram, venceram o tempo. Nós estamos aqui hoje, amanhã não sabemos se estamos, mas o nosso tempo, que é muito curto, é apenas uma passagem efêmera. Bendito é o nome do Senhor. E ele dizia: quantos, por não compreender o milagre da vida eterna, então espero em Cristo nesta vida terrena. Se esperarmos em Cristo somente pelas coisas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Querendo dizer, não compreendemos o mistério chamado Cristo. Mas ele dizia: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha que profundo, querido. Por quê? Porque, irmãos, veja que até ali não havia ressurreição. E também tiveram alguns que ressuscitaram, como Lázaro, não é? Como o filho da viúva de Naim, mas ressuscitaram, mas depois morreram novamente. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Bendito é o nome do Senhor. Então ele é a primícia da verdadeira ressurreição, representando a verdadeira vida. Porque veja que ele diz aqui, irmãos, que o primeiro homem, Adão, do qual também temos a semelhança, não é? Carregamos a imagem do terreno, não é? Qual terreno? Da descendência de Adão, da descendência carnal, esta descendência que sofre, esta descendência que chora. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior, tem dia que vitória, tem dia que está arriado. Glória ao nome do Senhor. Isto são respostas do nascido da carne. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio, ele disse assim, depois de ressuscitado, ele apareceu e disse: a minha paz vos dou, vos deixo a minha paz, não como o mundo dá. Quer dizer, a paz do mundo é uma coisa, a paz de Cristo é outra. Tem gente que tem paz do mundo quando tudo está bem, quando as coisas vão bem, quando tem emprego, tem dinheiro, está tudo bonitinho, está viajando, eu estou em paz. Mas qualquer coisa nesta vida, nascido do terreno, que somos o nascido de mulher, porque o próprio Senhor Jesus nasceu do terreno também, para poder passar o que passamos, nasceu no ventre de uma mulher. Então as condições do nascido de mulher, irmão, nos leva a essas dúvidas, a esses altos e baixos. Esta é uma paz diferenciada. Mas agora Cristo ressuscitado, ele deixou uma paz que no mundo nós não encontramos, só vamos encontrar em Cristo Jesus ressuscitado. Bendito é o nome do Senhor. A morte dele, do Senhor Jesus, veio para pagar a nossas ofensas, os nossos pecados. Mas que pecado? Eu não tenho pecado, não nasci, eu sempre andei certinho. Não é por ser certinho que ganhamos a vida eterna. Ninguém ganha vida pelas obras, porque senão o homem teria merecimento. Mas é pela misericórdia de Deus que nos arranca do poder e da ira eterna. Glória ao nome do Senhor. Por isso ele dizia: agora Cristo ressuscitou dos mortos. Então veja que o nascido de mulher, Jesus, homem, nascido de mulher, ele foi à morte. Ele foi à morte. Mas veja que no momento dele ir à morte, ele trazia consigo a plenitude do nascido do Espírito. O que é nascido do terreno é terreno, mas agora o que é nascido dos céus é dos céus. Ele trazia a condição do terreno e trazia a condição do nascido dos céus, porque no ventre de Maria foi feito Jesus, mas não por vontade humana, mas por obra e vontade do Espírito Santo. Uma natureza humana, verdadeiro homem, uma natureza divina, verdadeiro Deus. Quando chegou lá na cruz, o verdadeiro homem subiu na cruz. Bendito é o nome do Senhor, porque Deus não morre, mas o nascido de mulher morre. Glória ao nome do Senhor. Morrem, mas veja o que Cristo vinha trazer, queridos, com esta condição.
Porque o próprio Deus, irmãos, vendo a condição da natureza humana, Ele falou: aquele primeiro homem se tornou terreno, perdeu a condição da imagem, da semelhança que tinha da vida eterna, mas agora eu crio um outro bem melhor do que aquele. Eu mando o meu filho, ele nasce no ventre de mulher, mas vai com a unção do Espírito Santo. Portanto, quem andava pelas ruas era o próprio Deus. Glória ao nome do Senhor. Era o próprio Deus falando com os homens. Por isso que João escreve: Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Ele veio, os seus não receberam. Então, irmãos, veja que Paulo falava sobre a ressurreição, que alguns queriam influenciar, que não tinha ressurreição. E ele diz assim: Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Por que dormem, irmão? Tem diferença de quem dorme e quem morre? Claro que tem. Na natureza humana, quem não tiver o novo nascimento em Cristo, que é o que ele falou, irmãos, para Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Quem não nascer em Cristo, ele carrega só aquela meia vida que ficou lá no Éden, aquela vida terrena. Então esta vida, carne e sangue, não herda o reino do céu. Não falou aqui? Quer dizer, esta vida então não herda o reino do céu. Eu só tenho ela, o que vai restar para mim? Condenação. Mas agora veio Cristo com uma outra vida que Ele trouxe nele, e Ele se fez as primícias. Ele foi na cruz. Lá na cruz, quando Ele expirou, Ele jogou todo o pecado, todos os erros, todas as transgressões, carregou-se de tudo que estava sobre nós, para nós pagarmos, para você pagar. Por isso que nós temos motivo de ser felizes, queridos. E ainda foi gritando para a morte, e a morte dizendo: mas já está na hora, é 3 horas. Calma, morte, a hora sou eu que determino. Eu estou aqui para dominar. Bendito é o nome do Senhor. Você não está me vencendo. Aliás, é o contrário. É aqui na morte que eu vou ressuscitar, e a morte vai ser tragada na vitória. Bendito é o nome do Senhor. Calma. Então, irmãos, Ele foi jogando tudo e gritando ainda para o mundo, para todos os poderes: tem alguma coisa mais que ela deve? Joga aqui. Tem mais alguma coisa que ele deve? Joga aqui. Mas ele tem isso, ele nasceu da descendência de Adão, Adão pecou, todo. Joga aqui. Glória ao nome do Senhor. E lá na cruz, quando Ele jogou todo o peso, Ele disse agora: Pai, bendito é o nome do Senhor, a Ti entrego o meu espírito. Olha que profundo isso, queridos. Por isso que está escrito que o corpo volta para o pó, e o espírito a Deus que o deu. Veja que o próprio Senhor Jesus, o corpo estava indo para a sepultura, mas o Espírito te dizia: eu entrego a Ti o meu Espírito, Pai. Glória ao nome do Senhor. E naquele momento Deus que estava nele, que não morria, não morre, se retirou para o homem poder morrer. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Não te desamparei. Você está ligado em mim? Você vai lá na morte, mas eu estou lá, eu te pego lá. Estou do outro lado. Por isso que ele diz: a primícia dos que dormem. Porque quem tem Cristo, ele tem agora uma outra vida. A humana morre, mas a que está em Cristo não morre. Por isso que Paulo disse: os que estão em Cristo não morrem, mas dormem na esperança da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Nem a morte tem poder, porque o Senhor Jesus chegou lá na morte, foi lá, pegou. Ele está escrito isso. Quando ele subiu, ele falou: está aqui a chave do inferno e a chave da morte. Ele foi lá na porta da morte, falou: morte, abre aí. Mas você aqui? Eu mesmo. Mas eu não te venci lá. Você pensa que você venceu? Você não sabe com quem você mexeu. Glória ao nome do Senhor. Morte, me dá aqui a chave, agora é minha. Não é mais tua, não é você que domina. Você vai segurar aqueles que não tiver parte comigo, mas os que passar por aqui, que tiver parte comigo, assim como eu saí, eles sairão também.
Bendito é o nome do Senhor. Então Paulo, irmãos, dizia: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por que por um homem? Porque quem morreu foi o homem Jesus, nascido de mulher. Assim como todos morrem em Adão, também serão vivificados em Cristo. Cada um pela sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha, irmãos, ele fazia como um comando, não é? E o comandante primeiro, pela ordem, ele ressuscita primeiro, e depois na sua vinda. Mas ele vem, mas ele volta. E aqueles que colocavam dúvida, ouvindo Paulo escrever essas coisas e falar essas coisas, e ele dizia: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque, queridos, ouça isto aqui que Deus dá. O Senhor Jesus falou: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também, porque ainda as guerras, as pelejas, elas estão erguidas. O anticristo está aqui, a própria palavra falou dele. E alguém pode dizer: mas o Senhor não tem poder. O Senhor tem todo o poder. O mundo está nas mãos de Deus, é um brinquedo nas mãos de Deus. Deus toma os reinos, Deus toma os poderes. As guerras, mas podia fazer isso, está no poder de Deus. É Deus que toma as mentes, é Deus que permite para fazer cumprir a própria palavra. E não tema, que o que tiver que fazer para os que estão em Cristo, para que a palavra se cumpra, Deus cria nos céus motivo e faz acontecer. Glória ao nome do Senhor. Por isso que não temos que temer, amados, o que vem, como estão as coisas. Senhor, como será o que vem vindo aí, este terceiro milênio, as guerras, meu Deus. Sabe o que o Senhor manda nesta palavra? Creia somente na palavra e descansa, que o Senhor vai dando o alimento certo na hora certa, vai dando as ferramentas certas na hora certa. Então ele dizia: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Quando? Quando o Senhor Jesus vier, porque ele ainda vai vencer. Está escrito lá no Apocalipse que ele virá quando o anticristo se levantar com a sua força e achar que está dominando. Então chega o comandante. Glória ao nome do Senhor. Está escrito que destruirá com o poder da sua boca. Quer dizer, a espada que vem na sua boca, a palavra, Senhor, destruirá a força do anticristo. Então veja, queridos, que ele dizia: todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Então quando ele vencer tudo, ele vai dizer para o Pai: Pai, lembra aquele trabalho que nós começamos lá? Agora olha aqui, aqueles que creram em mim, esses daí já são nossos. Bendito é o nome do Senhor. Mas como será? Porque está escrito aqui, né, como ele disse aqui, irmãos, que é extenso. Uma é a glória do terrestre, outra glória do celeste. Mas digo aqui um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Imagina o Senhor Jesus chegando, vencendo o anticristo, vencendo as forças, e nós vendo tudo isso. Senhor, eu já te esperava. Senhor, valeu a pena a prova, valeu a pena a guerra, valeu a pena atravessar a pandemia e não enfraquecer, atravessar as batalhas e não voltar para trás. Glória ao nome do Senhor. Daí a pouco a sepultura se abrindo, os que morreram em Cristo não morreram, estão dormindo, se levantarão com corpo incorruptível, porque o corpo terrestre já ficou lá, mas eles tinham uma outra vida intrínseca que ninguém enxergava, assim como não enxerga a tua fé, não enxerga a tua crença, mas você carrega ela aí dentro. Vem a batalha, você vai aos pés de Deus e diz: Senhor, mesmo fraquinho, mesmo com dor, mesmo em dificuldade, não consigo te deixar. Tem uma vida aqui dentro de mim que fala mais alto.
Glória ao nome do Senhor. Tem esta vida aí. As forças contrárias que se levantam, é como essas que se levantavam lá em Corinto, para colocar dúvida na tua fé, para colocar dúvida na tua esperança, para colocar dúvida no teu seguir a Cristo. O Senhor hoje manda este conselho e diz: arranca a dúvida. Siga Cristo que ressuscitou dos mortos, e Ele mesmo prometeu: os que estão em Cristo não morrem, mas dormem na esperança da vida eterna. Mas tem um lugar diferente para quem morre e quem dorme. Não vai tudo para o cemitério, não vai tudo para o caixão. Uma coisa é para o caixão, o terreno, outra coisa é o espiritual. O espiritual não morre. Por isso que o Senhor Jesus estava na cruz, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e um dizia assim: você não é o Cristo, desce daí, salva a ti, salva a nós. Era o terreno. Se quisermos Cristo só para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O Senhor Jesus nem respondeu para ele, mas agora o outro entrou no espírito e disse: por que você fala assim com este justo? Nós, carne, merecemos ir para a sepultura, merecemos isto, mas ele não. Ele já virou para o Senhor e falou: Senhor dominador, aleluia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu ele como rei, como dominador, como Senhor. O Senhor lá na cruz, pregado, parece que já estava decaído. O Senhor virou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória ao nome do Senhor. Este aqui o Senhor não falou, mas este outro sim. Um foi para um lugar, outro foi para o outro. O rico e Lázaro. O rico lá, tudo bem, e Lázaro lá na porta, mas os dois morreram. Lá estava um no seio do pai Abraão, o outro no tormento. Pai Abraão, fala para Lázaro molhar o dedo aí e vir aqui. Não tem como, tem um abismo entre nós e você. Quem morre, morre. Quem dorme, dorme. Glória ao nome do Senhor. Dá para carregar essa esperança aí hoje? Não deixe as más conversações corromper a tua fé. Não deixe as más conversações corromper a tua esperança. Mas que nesta manhã a tua esperança seja renovada em Cristo Jesus. Então, queridos, aqueles que dormem em Cristo vão para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo, não no reino. Ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. O reino é o reino. O Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é paraíso? Descanso. Bendito é o nome do Senhor. Então, queridos, veja que ele dizia assim: e quando isto que é corruptível, porque nós veremos os que se levantam já num corpo incorruptível, não tem mais carne nem sangue, porque este não é do reino de Deus, mas já se levantarão já num corpo, aleluia, num corpo celeste. Uma é a glória do terrestre, outra é a glória do celeste. A glória do terrestre está aqui. A glória do terrestre está aqui, queridos. Mas esta glória é passageira, mas a glória do celeste é eterna. Glória ao nome do Senhor. Então diz: aí nós que estivermos vivos, num piscar de olho, receberemos também um corpo incorruptível. Mas aquele não herdava, mas este herda. Glória ao nome do Senhor. Porque, querido, nós fomos ligados em Cristo pelo poder da morte de Cristo. Por isso que temos que honrar, irmãos, a morte de Jesus Cristo, porque na sua morte ele derramou sangue inocente. Lá no Éden,
nós perdemos a condição de filhos. Por isso que está escrito, Deus não é pai de pecadores. Então o pecador até chama Deus de pai, mas Deus não é pai de pecador. Meu Deus, é bíblico. O Deus não coaduna com o pecado. Como eu vou chamar de pai, se o pecado está em mim? Não é isso? Deus não é pai de pecadores. Por isso que a oração do Pai Nosso, que alguém diz, oraçãozinha do Pai Nosso, Senhor Jesus falou, Pai Nosso que está no céu. Deus não é pai de pecadores. Para começar a oração do Pai Nosso, já tem que ser filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas veio Deus, gerou Jesus filho. Gerando ele veio com uma herança que não tem fim. Ele tem tudo, tudo é dele, tudo é para ele. E ele falou assim, o que eu tenho dá sobra para a eternidade, e tenho para tantos quantos quiserem, mas nós não podemos, porque como que nós vamos ser herdeiros? Deus não é nosso pai, nós somos pecadores. Não tem problema, eu morro na cruz, pelo meu sangue eu legitimo vocês, meus irmãos. Eu sou mais velho e vocês agora são meus irmãos. Agora pelo meu sangue vocês podem chamar Deus de pai, e eu assino o testamento lá na cruz da vossa herança. Você sente esta herança aí? Você tem esperança desta riqueza eterna? Glória ao nome do Senhor. Quantos perdem a eterna por uma herança terrena? Quantos trocam a eterna pelas coisas efêmeras? Hoje o Senhor te diz, não troque nada, que ela está bem pertinho. Se pelos olhos da fé a igreja pudesse abrir os olhos, nós estaríamos enxergando a nossa herança já preparada. Glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, na vinda de Jesus, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Quer dizer, vencemos tudo e estamos preparados para subir com Cristo. Não troque a tua fé por nada. Não deixe que ninguém logre a tua esperança e a tua fé. Porque sempre, irmãos, aqueles que perdem a dignidade, queridos, ouça esse conselho da palavra, hein? Principalmente no terceiro milênio, no tempo que estamos atravessando, as guerras se levantam, vocês vão ver, irmão, não esperava isso aqui que Deus dá, mas muitos até no nosso meio querer se levantar contra isso, contra aquilo. O Senhor te diz, tira o foco de tudo, põe o foco em Cristo. Põe o foco em Cristo, porque vão tentar persuadir, tentar enganar, se possível, até os escolhidos. Irmão, mas quando a pessoa perde a direção de Deus, e perde a guia do Espírito Santo de Deus, ele começa a buscar aqui, buscar ali, buscar lá. E às vezes, irmãos, olha isso, hein? Recebe até por enganos. Os irmãos vejam, o que Saul fez? Quando Saul perdeu a condição por desagradar a Deus, irmãos, está escrito lá, Deus não falou com Saul nem por meio de profeta, nem por meio de visão, de revelação, de nada. Ele foi buscar o que? Numa feiticeira. Lá a feiticeira viu alguma coisa pelo Espírito subir. Será que Samuel ia subir? Será que ele estava lá na treva? Ela viu subir e ele interpretou o que era. Quer dizer, tudo coisa para tentar enganar. Bem-aventurado quem está em Cristo e diz, eu não vivo de ilusões. Aleluia! Viva da verdadeira graça de Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim o caminho não existe, é descaminho. Fora de mim verdade não existe, é mentira. Fora de mim vida não existe, é morte. Quer vida? Recebe nesta manhã. Nós que aqui estamos, todos que estão ouvindo onde estiver, receba a unção desta palavra, e que o Senhor nos guarde para daqui a pouquinho, quando as trombetas soarem, nós pudermos, alguns que já dormiram, se levantando e dizendo, venci. E os que estiverem vivos, poder ser transformado e dar um grito, ó morte, se perdeu.
Glória ao nome do Senhor. Leva contigo a vida nesta manhã. Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Não te preocupes com o que veio, com o que virá. O Senhor sustentará a sua igreja e nem a morte terá poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus seja louvado.